Olá, então, mais um vídeo agora sobre o Node, conforme o nosso esquema de vídeos, né? Que já foi apresentado e sempre estaremos atualizando. Então, vamos começar com uma visão geral. Uma visão geral dessa abordagem que envolve lá em cima no cabeçalho o CRUD, que quer dizer Create, Read, Update e Delete, que tem seus comandos correspondentes no REST, que é a nossa abordagem, com os comandos HTTP, POST, GET, PUT e DELETE, que correspondem também aos comandos SQL, Insert, Select, Update e Delete. Então é tudo muito familiar, né? Tá bom? Nós fazemos o acesso utilizando o REST com este endereço aqui, URL usuários, que está aqui em cima como uma referência, né? Que nós estamos aplicando o HTTP localhost no ambiente de teste 2.8080/API/usuários. Temos, portanto, aí uma API e nós colocamos dois nomes, URL usuários no plural e URL usuário no singular. Por que isso? Porque dentro dos programas muitas vezes a gente gosta de fazer a distinção se a gente está lidando com N registros ou só com um. Tá bom? Por exemplo, quando eu vou fazer um update, eu me refiro a um registro. Quando eu estou fazendo uma lista, eu estou pegando o plural, no caso, usuários. Para atualizar, eu usaria usuário. É só uma questão de semântica, porque sempre ele significa usuários, como está definido internamente nos programas, tá bom? Então, vamos começar de fora, para depois mostrar dentro, né? Vamos demonstrar um teste com o Thunder Client, que é uma alternativa ao Postman. Aqui embaixo é uma referência para ajudar vocês a engrenarem no estudo dos exemplos que estão disponibilizados. Então, representa o REST em 3 camadas, né? Mostrando os códigos parciais. Então, a codificação completa vocês vão ter que ver no programa real, né? Tá bom? Então nós temos aqui a maneira como as camadas se comunicam. NG é Angular, né? Então existe um recurso no Angular que se chama NG Services. Então, temos aqui os comandos de NG Services que acessam, que ativam a função correspondente no Node. No Node nós temos as routes, né? Por exemplo, para o http.post, tá? Passando como parâmetros o URL usuários, que é este de cima que nós já vimos, vírgula data, que são os dados, né? Porque o post é um insert, então tenho que passar os dados. Como esses dados foram montados nesta palavra data, faz parte desta observação, ver a codificação completa. Eu estou colocando aqui só a referência essencial, né, de cada comando. Então chama desta maneira, através do HTTP POST,
com o URL usuários, que é este de cima, localhost 8080, API usuários, chama o node, que tem o router que vai direcionar cada comando. O post ele equivale a uma barra e ele executa usuários.create, tá? Ele direciona usuários.create lá do controller. Então, do node nós destacamos o routes e o controller. O controller é uma codificação em JavaScript, com os comandos save, find, né? Find by and update, find by ID, né? And remove, e find by ID and update. Então, no controller está codificado em JavaScript, mas o routes ele traduz, né? Ele manda executar o comando correspondente lá no controller do node, mas identificando o REST. Então nós temos aqui o router.post.get. Aqui nós temos dois gets, né? O get que chama usuários.findAll para pegar todos os usuários, e o router.get/id, passando como parâmetro o ID, que equivale à chave primária no Mongo, executando lá no controller a rotina, o método usuários.findById. Então, lá no usuários findById tem este comando usuário.findById, e pegando o parâmetro ID, que é passado, né? É passado como indica aqui o router. Então, isto está num contexto com uma codificação mais detalhada. É só uma referência. Então, depois vocês vão olhar a codificação completa. Pegando por nome, então, router.get, lá no node routes, get /nome, ou seja, passa um nome como parâmetro para executar usuários.findByNome. E lá no controller vai executar usuário.findAll, usando o parâmetro nome. E a solicitação vem do front-end, através do http.get, que tem como referência o usuário model, passando os parâmetros necessários, né? Passando o URL usuário, que está aqui para ele localizar, né? E como parâmetro também o ID do registro, tá bom? Então vejam que aqui está o URL usuário, porque se refere a um registro só. E aqui está usuários, porque está já no genérico. Então, essa de colocar no singular e no plural é uma opção de programação, uma questão de estilo, uma questão de semântica, tá? Não é algo obrigatório. O put, que é a atualização, então o front-end, que é o Angular, ele executa o comando http put, passando como parâmetro o ID, porque vai atualizar, né? E passando os dados da atualização. Então, aqui no root, ele determina como que vai ser acessado, e indica o método que vai ser aplicado, neste caso,
lá no controller que vai executar este comando. Então, eu não vou me estender muito aqui, depois vocês reveem este exemplo e procurem localizar estes comandos de exemplo parciais, procurem localizar no programa real, né? Neste caso, NG Services é no Angular e os outros dois é no Node, tá bom? Mas quando a gente, este vídeo se refere ao Node, então quando a gente está testando o back-end, a gente trata os componentes, né, os arquivos do Node que nós vamos ver em seguida, daqui a pouco nós vamos ver, mas eu quero começar de fora para fazer um teste, usando o Thunder Client, só para a gente se familiarizar com a maneira de trabalhar com o REST. Então, vamos lá. Eu vou executar estes comandos que depois vocês podem repetir, tá bom? Como exercício. Então, vamos lá, vou chamar aqui o VS Code, eu vou abrir aqui o arquivo, o full stack, que tem o CRUD REST NG, que é o Angular, e o CRUD REST Node. Então, nós vamos trabalhar agora com o Node. Vamos trabalhar com o Node. Então, eu clico aqui no Node, botão direito, Open e Integrated Terminal. Então, ele abre aqui a pasta, me posiciona na pasta em que a que se refere este módulo. CRUD REST. Tá certo. Então aqui eu vou dar o comando node server. Então ele responde dizendo server is running on port 8080 connected to the database. Tá tudo em inglês porque eu peguei um exemplo da internet, né? Então eu não ia ficar traduzindo tudo, tá certo? Então, sucesso, ele tá no ar. Agora, eu vou acessar aqui o Thunder Client. Thunder Client, eu já estava testando aqui, olha, então eu não preciso digitar tudo de novo. Então, eu vou pegar aqui o get, então vamos lá, deixe-me ver, então eu vou pegar, vou fazer inicialmente um get de tudo, né? Pegar isso daqui, fazer um get localhost 8080 API usuários, tá bom? E já está o get com a API do send e aparece aqui tudo que eu já cadastrei, tá bom? Existe um arquivinho. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente. Existe um arquivinho chamado dados usuários JSON, que está lá em exemplos, uma subpasta exemplos do protótipo evolutivo. Então, estão vários usuários de U1 ao 12, depois gerente 1, gerente 2, que é para dar um exemplo para vocês, tá bom? E então, eu já tinha cadastrado, então eu peguei todos, né? Como mostra aquele comando. Então tá aqui.
Daí eu vou fazer o seguinte, então, agora eu vou fazer um post. Eu vou fazer um post. Olha aqui, é a opção, quando eu vou fazer um post, eu faço body e pego aqui o JSON content. Então, vamos dizer assim, eu vou fazer aqui uma demonstração. Eu pego este formato e copio aqui. Copio aqui. Eu vou tirar o timestamp, que é a data de criação, que agora não interessa para nós. Então vou tirar isso daqui. Eu vou tirar o ID, porque este ID é de um outro registro. Eu vou deixar só os dados e vou colocar usuário 99, só para ilustrar, tá bom? Usuário 99. Então vejam que com o REST eu trabalho com o formato JSON, que é esse daqui. Então está lá o post na API usuários. Então eu vou fazer send. Então ele, só que aqui ficou 999, né? Tá bom? Eu errei. Mas tá bom, ele funcionou, ele criou o timestamp para ele, né? Que é a data, não sei, 17, bom, criou um timestamp e um ID. O ID do Mongo é essa esquisitice aqui, mas é automático dele, tá bom? Então, agora, vejam, eu fiz o post, que é o equivalente ao insert. Agora, eu vou fazer um update. Eu vou fazer um put. Então, eu vou, para fazer o put, eu tenho que colocar o ID. Então, eu vou pegar o ID do registro que eu incluí, Ctrl C, aqui eu ponho usuários barra o ID, tá bom? E aqui eu vou consertar esse 999 e vou colocar um e-mail. Vou colocar um e-mail 123@gmail.com, tá bom? Vamos ver se funciona o put. Usuário was updated successfully, tá bom? Então, é assim que eu estou testando o meu back-end, que está ativado, tá bom? Daí eu vou novamente, agora eu vou fazer um get novamente, mas pegando o genérico aqui, usuários. Então eu vou ver que lá no final está o 199, né? Com a senha 199 corrigida e o e-mail colocado, né? Então eu fiz um update desse registro. Agora eu vou fazer um delete dele. Vou fazer um delete. Então agora usuários e o delete eu coloco também a chave primária, que é o ID dele. Então eu faço um send, usuário was deleted successfully. Eu mantive o inglês do exemplo que eu baixei, mas como eu troquei o objeto, né? Agora eu trato o usuário, então eu coloquei o usuário em português para destacar o que eu mudei. Então tá aqui. E voltando lá no get, nós vamos ver olha, usuários send
então não está mais o 99. Então fizemos aqui uma demonstração do REST, dos 4 comandos REST, mostrando que o meu Node está funcionando, tá bom? Então eu vou sair daqui. Olha, isso daqui export.create, export.update é um restinho de teste que eu fiz, colocando mensagens, porque às vezes a gente precisa saber se o controle está passando por certas rotinas, né? Porque chega um ponto que, até um certo ponto, dá erro de compilação. Daí tudo bem, tem que acertar erro de compilação. Quando não dá erro de compilação mais, ainda pode ocorrer de não funcionar. Daí você tem que investigar a sequência, ver se ele está passando onde você acha que ele tem que passar. Então você fica fazendo testes, né? Dando mensagens, tá bom? Então agora vamos ver mais internamente o nosso amigo aqui, o CRUD REST Node 16. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no READ. O READ, vocês devem saber, o READ é um padrão que consiste de um arquivo explicando o projeto. Então, eu me baseei neste primeiro link aqui para pegar o exemplo, na explicação. Então, vocês podem aprender muito com este README aqui, tá bom? Visitando esses sites aqui. Então, tem este, que é o exemplo de Node com Express Mongo, que foi o que eu usei. Aqui, mais especificamente, exemplos do Angular. Daí, esse consultor, autor aí, ele é fora de série. Ele oferece um material bem diversificado. Aqui tem ele apresenta exemplos do Vue. Aqui ele apresenta exemplos do React, tá bom? Aqui mais coisas do Mongo. Security. Olha, o User Authentication, já devo ter comentado com vocês. Então, quando vocês forem um dia, né, entrarem no assunto Authentication, aqui já tem um material bom para iniciar. Sobre Mongo, Mongoose. Olha, aqui tem a visão full stack, e o que eu estou apresentando para vocês é esse daqui, ó. É o Angular 16 mais Node mais Express mais Mongo, tá bom? Mas tem ainda o full stack com React, npm install é para gerar este Node Modules, porque quando vocês baixarem o projeto que eu coloquei lá no Teams, é claro que eu não coloquei no Teams todos esses módulos, Node Modules, porque eles são muitos, usa muito espaço. Então vocês baixam e lá no comando vocês colocam npm install e depois, para executar, como nós já vimos, Node Server. Ele assume que é .js, tá bom? JavaScript. Então, esse README é importante para vocês pesquisarem, porque, assim, num primeiro momento, pode ser que interesse só você fazer funcionar, você ter o domínio da coisa para fazer funcionar e, eventualmente, copiar com outro nome, né? Para aproveitar para outro projeto, para não perder muito tempo estudando. Mas com o tempo vocês vão querer ser
mais profissionais e vão querer saber o porquê de cada coisa. Daí é o momento de entrar nos detalhes, tá bom? Então vamos ver aqui o package. Esse arquivo package, ele tem as dependências, ou seja, quais são os módulos utilizados. Então aqui nós estamos usando basicamente o body parser, basicamente trata o JSON, né, o formato dos dados, o Express, que é o framework para gerar o aplicativo back-end, e o Mongoose, que é o módulo para acessar o MongoDB. Tem outros equivalentes ao Mongoose para banco relacional, por exemplo, tá bom? De acordo com o banco relacional, vocês vão escolher um nome, colocar aqui na dependência, e quando fizerem o comando npm install, ele vai carregar e disponibilizar os recursos. O server, ele junta as peças, né? O server, vamos dizer assim, seria o arquivo integrador do back-end. Então ele traz o Mongoose. Vejam que aqui ele começa com o Express, né? Require Express, que foi definido como uma dependência. Ele traz o Mongoose, tá bom? Trabalha o Express com JSON. Ele conecta o Mongoose como banco de dados. Ele disponibiliza as rotas, que nós já vimos de passagem, né? As rotas que levam ao controller, as rotas que recebem um comando, um pedido de serviço lá do front-end, e ele repassa para o controller. Aqui, listing port. Então, aqui que ele define o porto 8080 para dar aquela mensagem que nós vimos. Server, aqui embaixo, olha. Server is running on port. Tá bom? E deve ter outra mensagem, olha. Connected to the database. Então, este server é o arquivo principal do back-end, do Node. Tanto é que a gente executa ele. Quando a gente vai ativar o back-end, vocês viram que a gente fez Node Server, tá ok? E aqui no package tem a identificação do comando que vai startar ele, tá? Então, tá aqui server.js, que é o main, a rotina principal, que é por onde começa. Então, nós vimos o server. Agora vamos ver as rotas, que já está dentro de app, que é application, né? Então temos aqui as routes. Por enquanto só temos do usuário. Então, no sistema mais complexo, é conveniente que você modularize os seus recursos e faça uma rota, um roteamento para cada entidade, né? Então aqui tem para o usuário como exemplo. Esses que eu coloquei lá naquele arquivinho que eu mostrei para vocês de início, que tem o comando inicial do Angular, daí ele passa para o roteador do Node, que é esse daqui, para encaminhar para usuários ponto, que é o controller. Aqui ele traduz
dando nome de usuários para controllers, usuário.controller, tá bom? Para executar a rotina que está lá no controle, ok? Então tem aqui os utils, especifica os comandos REST. Notem que lá no controller está codificado em JavaScript. É aqui que ele identifica os comandos como REST, passando para o método correspondente lá no controller. Bom, models, daí nós temos os models. Da mesma forma, é interessante você ter um model para cada entidade, para ficar bem modular. Então aqui temos os campos, né, do usuário, que é o nome, o grupo, o e-mail e a senha, tá bom? Aqui é o esquema do Mongoose, tá legal? O esquema do Mongoose. Daí nós temos os controllers. Também vocês vão fazer um controller para cada entidade. Aqui é só um exemplo bem simples. Então temos aqui o controller, onde você vai exportar cada rotina. Por exemplo, lá naquele exemplo, eu coloquei só o resumo. Por exemplo, para criar, eu coloquei só usuário.save usuário, passando usuário, uma coisa assim. Mas aqui tem a preparação, não é só dar o save logo de cara. Aqui você tem que montar o registro com os parâmetros que você recebeu do REC res, né? O REC é os requirements, o que veio como parâmetro. Ele testa, vê se o que veio de parâmetro não está vazio. Se estiver vazio, ele dá uma mensagem: conteúdo não pode estar vazio. Se não dá erro, daí ele prossegue, monta um registro de usuário, está pegando do REC, que é o BY, onde está o corpo das informações, e passando para cada campo que a gente está montando aqui no model do usuário. Percebe como as coisas vão se juntando? Para poder dar o save no usuário que ele montou aqui. Então, a partir daquela referência que eu dei naquele arquivinho API, né? Que foi o primeiro que eu passei, que está na pasta exemplos, na subpasta exemplos de protótipo evolutivo, vocês podem começar a entender como as coisas se integram aqui, tá bom? E então, vocês tendo o projeto funcionando, fica fácil de, eventualmente, vocês vão fazer um outro projeto baseado nesta ferramenta, você copia e muda os nomes. Aliás, foi o que eu fiz, né? Porque o original que eu baixei, ele tratava de outra entidade, não era usuário. Eu mudei o nome. E para fazer funcionar com outro nome, com outro layout de registro, né? Então você faz modularizando as diversas entidades, as diversas classes, sei lá. Então está aqui o exemplo CRUD REST Node. Então eu vou parar por aqui. Depois vocês vão estar explorando agora, nesta semana, né? Explorando o domínio do ambiente de desenvolvimento, e mesmo que vocês tenham escolhido outras ferramentas para fazer o projeto, a gente orienta que vocês não percam a oportunidade de tomar posse deste conhecimento, porque um dia na vida profissional
mais cedo ou mais tarde vocês podem precisar disto. Então, vocês tendo um conhecimento de iniciação e guardando esses protótipos iniciais, vocês podem, vamos dizer assim, desenvolver um projeto novo com estas ferramentas sem grandes sofrimentos, tá bom? Então, por enquanto era isto o vídeo de Node. Muito obrigado.